Fala, meus amigos do canal Artifícios Automotivos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai direto ao ponto, sem curva e sem papas na língua. Hoje, meus amigos, o assunto é pesado, é novidade de gente grande. Nós estamos falando do primeiríssimo escalão do mercado de luxo que está prestes a desembarcar oficialmente em solo brasileiro. Anota aí no seu calendário, outubro é o mês marcado para a chegada do novíssimo e revolucionário Volvo EX60. É ele mesmo, o SUV que nasce com a missão quase impossível de ser o sucessor espiritual e elétrico do lendário XC60, que inclusive foi e ainda é o maior sucesso de vendas da marca sueca por aqui. A promessa da Volvo não é brincadeira. Eles estão chamando essa máquina simplesmente de o carro mais inteligente do mundo. Mas você já sabe como funciona o nosso compromisso aqui no Artifícios Automotivos. Não sabe? Então a gente elogia a engenharia, baba na tecnologia, mas na hora de fazer a conta no papel, o chicote estala e a verdade aparece. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos destrinchar absolutamente tudo sobre esse EX60. Os pontos que fazem dele um monstro tecnológico, o tamanho avantajado, a brutalidade da velocidade, o segredo por trás da autonomia da bateria e, claro, o grande elefante na sala, o contraponto financeiro que quase ninguém no meio automotivo tem coragem de falar abertamente, mas que vai fazer você colocar as duas mãos na cabeça antes de passar o seu cartão de crédito de R$500 mil. Mas vamos começar pelo que esse carro tem de melhor. E olha, não é pouca coisa. A engenharia desse projeto é de cair o queixo. O primeiro grande checkmate da Volvo no EX60 é o que eles chamam de a nova infraestrutura de cérebro do carro. Esquece tudo que você conhece sobre central multimídia convencional. Esse SUV estreia uma arquitetura eletrônica completamente centralizada e integrada à inteligência artificial do Google Gemini. É isso mesmo que você ouviu. Gemini. O carro roda um sistema nativo, super potente, onde a inteligência artificial não serve só para você pedir uma música ou mudar a temperatura do ar-condicionado. Esse cérebro eletrônico gerencia de forma preditiva o consumo da energia, analisa dezenas de sensores e radares ao redor do monobloco em tempo real para criar um mapa 3D constante do ambiente e antecipa as reações do veículo para garantir uma segurança que beira a ficção científica. É o carro aprendendo o seu modo de dirigir, antecipando falhas e se adaptando ao trânsito caótico das capitais do mundo e agora brasileiras. E por falar em estrutura, a base de tudo aqui é a inédita plataforma SPA3, desenvolvida pela Volvo junto com seu grupo controlador, o gigante grupo chinês Geely. Essa plataforma traz uma revolução industrial chamada de Mega Cashing. Em bom português, a traseira inteira do assoalho do carro é estampada em uma única e gigantesca peça de alumínio injetado, substituindo centenas de componentes soldados. Menos peso, muito menos ruído estrutural e uma rigidez de carro de corrida. E a bateria? Ela usa o conceito Cell to Body, o que significa que os módulos de energia são integrados diretamente à própria estrutura do chassi. O carro, então, é a bateria. E a bateria agora passou a ser o carro. E se você gostava do porte antigo do XC60, prepare-se. O EX60 ficou marombado. Ele cresceu bonito. Estamos falando de um tamanho relativamente avantajado que impõe respeito em qualquer faixa de rolamento. São nada menos do que 4,80 metros de comprimento. Para você ter uma ideia da evolução, ele é cerca de 9 centímetros mais comprido que o XC60, híbrido, que você vê aí na rua. E o entre-eixos desse carro? Impressionante, 2,97 metros. São mais 10 centímetros de ganho de espaço interno na distância entre as rodas dianteiras e traseiras. Sabe o que isso significa na prática? Que o espaço para as pernas de quem vai atrás no banco traseiro
é equivalente ao do irmão maior de 7 lugares, o EX90. É um latifúndio sobre rodas. O porta-malas é generoso, são mais de 520 litros de capacidade líquida e ainda tem o famoso Frank, aquele porta-malas dianteiro sobre o capô, com mais 58 litros para você guardar os cabos de carregamento e pequenas malas sem ocupar espaço dentro do habitáculo. E não se deixe enganar pelo tamanho do transatlântico, porque esse colosso tem uma velocidade e uma performance brutal. A versão que desembarca no Brasil em outubro é a topo de linha P10 AWD, equipada então com 2 motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, garantindo então tração integral sob demanda. Então, meus amigos, a patada no peito é violenta. São 510 cavalos de potência e um torque estúpido de mais de 72 kg força-metro instantâneo. Você pisou no acelerador, o torque vem no milissegundo. Esse mamute de mais de 2 toneladas arranca de 0 a 100 km por hora em míseros 4,6 segundos. É desempenho de super esportivo purista em um SUV familiar de luxo. A velocidade máxima, como um padrão global de segurança da própria Volvo, é limitada eletronicamente em 180 km por hora, o que é mais do que suficiente para as nossas rodovias. Mas aí vem aquela pergunta: Alexandre, e a autonomia? E a bateria desse brinquedo? Vamos para a parte técnica que o público do Artifícios Automotivos adora saber. Vamos lá, o EX60 carrega no seu assoalho um conjunto colossal de baterias com capacidade total de 95 kWh. O composto químico utilizado, que é muito importante vocês saberem, é o NCM, níquel, cobalto e manganês, que oferece maior densidade energética do mercado atual. No ciclo internacional europeu chamado WLTP, esse monstro entrega uma autonomia estimada de até 660 km com uma única carga completa. Claro que, quando passar pela homologação severa do nosso Inmetro aqui no Brasil, esse número deve ficar ali na casa dos 450 a 480 km reais, o que ainda assim coloca o EX60 no topo da cadeia alimentar dos elétricos com maior alcance do nosso mercado. E quem fabrica essa bateria? Mais uma informação importante. A Volvo e o grupo Geely possuem uma parceria estratégica fortíssima de joint venture com a Northvolt e também utilizam em larga escala os componentes da gigante global CATL, que é a simplesmente maior fabricante e mais avançada de baterias de íons de lítio do planeta. Tecnologia de ponta, sem chance para amadorismo. Mas o grande pulo do gato do EX60 está na sua arquitetura elétrica dos absurdos 800 volts. Essa engenharia permite que o carro suporte recargas ultra rápidas em corrente contínua de até 400 kW de potência. Se você encontrar um carregador ultra rápido compatível na estrada com essa potência, o EX60 é capaz de recuperar 315 km de autonomia em inacreditáveis 10 minutos. E para fazer a recarga padrão de 10% a 80% da capacidade total da bateria, apenas 16 minutos. É o tempo de você parar no posto, tomar um café, ir ao banheiro e voltar para a estrada com o carro praticamente pronto para rodar mais algumas centenas de quilômetros. Até aqui, tudo lindo, né? Então, o carro realmente é maravilhoso, anda muito, é um computador sobre rodas. O cérebro eletrônico é fantástico, dá até vontade de correr na concessionária. Mas agora, afasta as crianças da sala, porque vamos falar da realidade do mercado brasileiro. Então, nós vamos falar de bolso, nós vamos falar de dinheiro de verdade. De acordo com o levantamento do próprio site, tá, que me deu essa matéria, o Auto Esporte, o valor estimado para a chegada desse Volvo EX60 P10 aqui no Brasil vai girar na casa mística dos 550 mil reais. Mais de R$500 mil. Meus amigos, vocês sabem o que é esse valor? É exatamente aqui que eu preciso levantar a bandeira vermelha e dar um alerta real para você, seguidor aqui do canal ou um mero participante aqui que passou pelo vídeo no Artifícios Automotivos. Independente da sua classe social, preste muita atenção em como funciona o mercado automotivo premium no Brasil.
Existe uma regra cruel e implacável na hora da revenda de carros importados de altíssimo valor por aqui. O tombo da desvalorização é monumental. Então, historicamente, quando você tira um carro dessa categoria da concessionária e decide vendê-lo, tá, no mercado de seminovos, após aí 1 ano, 2 anos de uso, que é o que geralmente esse pessoal de alta classe social faz, né, a queda real sobre o valor da tabela FIPE é no mínimo de 20%. Isso sendo muito otimista. No cenário real de mercado para SUVs elétricos premium seminovos, essa desvalorização pode ser muito mais complicada e agressiva. E é aqui que entra a matemática simples e que assusta. Muita gente pensa assim: Ah, mas todo carro perde valor. sim, mas o tombo é proporcionalmente catastrófico conforme o preço do veículo sobe. Para vocês poderem entender, se você compra um carro popular, um hatch compacto de 100 mil reais ou até 150 mil reais, uma desvalorização de 20% aproximadamente significa que você vai perder ali entre 20 mil e 30 mil reais do seu patrimônio. Vai doer? Vai, mas não vai mudar muito a sua vida. Agora, faz a conta comigo para um carro de R$500 mil. Se você pegar 550 mil reais nesse Volvo EX60 e enfrentar a desvalorização mínima de mercado de 20% na hora da revenda, você está perdendo tranquilamente mais de 110 mil reais de uma hora para outra. Você está queimando ali o equivalente a um carro 0 km popular em depreciação pura. Dá para comprar um Dolphin Mini. É um tombo financeiro gigantesco que pouquíssimas pessoas colocam na ponta do lápis na hora da empolgação da compra. Comprar carros extremamente caros e com tecnologias que mudam muito rápido, como os elétricos, exige que o comprador esteja ciente de que esse dinheiro da desvalorização dificilmente retornará para o bolso dele. É o preço do pioneirismo. Por isso que eu falo aqui que para quem, classe média, baixa, né, tem que comprar carros mais baratos para rodar melhor. Não para por aí. Pensa que acabou? Vamos falar agora da manutenção de longo prazo e custo da propriedade desse veículo. A Volvo vai continuar vendendo, então, o XC60, que é um híbrido plug-in nas concessionárias brasileiras, justamente para dar uma opção para aquele que ainda não está pronto para um elétrico totalmente puro, que é esse equivalente, o EX60. Então, hoje, esse híbrido, que já é um carro que exige um bolso bem preparado, que ele também é muito caro, as revisões programadas da Volvo têm preço fixo, que também é ótimo, né? Você tem um preço fixo, mas as peças de desgaste natural, fora da garantia, como pastilhas de freio especiais, componentes da suspensão, que é semi-ativa, e pneus de aro 20 a 22 polegadas, custam uma verdadeira fortuna. Então, no caso do EX60, por ser um carro totalmente elétrico, a manutenção mecânica preventiva de motorização é muito menor, porque ele não tem óleo motor, ok? Ele não tem filtros de combustível, velas ou correias para trocar. Até aí tudo bem, né? Mas não se iluda, o EX60 é um carro muito pesado por causa das baterias de 95 kWh. Então esse bruto, tá? Esse carro bruto extra faz com que o desgaste de pneus de alto desempenho e buchas da suspensão sejam muito mais acelerados do que em outros carros elétricos leves ou até mesmo carros a combustão convencionais. Se uma troca de 4 pneus homologados para esse modelo XC60 híbrido já assusta o proprietário na faixa dos 8 a 12 mil reais num jogo completo, imagina a manutenção corretiva de blindagem e componentes eletrônicos desse novo cérebro de 800 volts, que é o XC60, ok? Que é o EX60, caso passe o período de garantia da marca. É um custo de manutenção que acompanha estritamente o patamar de preço de R$500 mil de veículo, ou seja, é para pessoas que podem, então não tem almoço grátis no mercado premium. Então, para resumir aqui a ópera, o Volvo EX60 é uma obra-prima da engenharia automotiva moderna. Vai andar muito, vai chamar a atenção, vai entregar uma segurança absurda com inteligência artificial de última geração e até um carregamento em tempo recorde. Mas cobra o seu preço em ouro, tanto no ato da compra quanto no inevitável tombo da desvalorização na hora de passar para a frente nesse nosso mercado brasileiro. Então, é o tipo de alerta real
que você só encontra aqui no nosso canal. E por falar nisso, se você valoriza esse tipo de análise, tá? Com dados técnicos profundos, mas com pés firmes no chão e na nossa realidade, tá? Realidade que eu digo até do seu bolso. Não se esqueça de fortalecer o nosso trabalho. Então, deixa aquele seu like. Lembrando, tá? Quando você aperta o botão do like, com a tela minimizada, lá no campo de comentários aparece uma aba chamada Hype, ok? Dê o hype também, que isso é muito importante para o YouTube espalhar esse vídeo. Clica então no botão de se inscrever, ativa o sino de notificações para não perder um conteúdo desse automotivo, tá ok? Com muita técnica e muitos dados para vocês de preço e tudo mais. Deixe também seu comentário. Você encararia esse rojão do tombo de desvalorização para ter um carro elétrico mais inteligente do mundo na sua garagem? Quero saber a opinião de vocês. Mesmo, a minha opinião é o seguinte, mesmo se eu tivesse, eu não dava esse dinheiro todo, mas é a opinião minha, pessoal, tá? Vou ficar aguardando aqui os comentários entre os puristas e pessoal entusiasta. Eu estou no campo dos entusiastas. Não vou deixar de ter carros elétricos, mas eu tenho um pé um pouco mais no chão, tá ok? Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.